amigos, vamos a mais um Conexão CrossFox. E eu tenho a honra há muito tempo de falar da CrossFox. Eu falo muito da garantia dos fios da Telefil e falo que elas são reconhecidas e recomendadas pelo Sindicel. E hoje nós vamos conhecer um pouco da Sindicel. E para isso a gente traz aqui o presidente da Sindicel. E também, eu vou ler aqui porque são siglas, né? Também diretor executivo, ele é diretor executivo da Sindicel e superintendente executivo da Abicobre. Perfeito. E o nome dele é um nome, para quem gosta de futebol, o pessoal mais da antiga, vai lembrar muito, Enio Rodrigues. Enio Rodrigues foi um gigantesco narrador de futebol. E antes de qualquer coisa, Enio, prazer te receber aqui. O Enio Rodrigues, do seu nome, tem a ver com o Enio Rodrigues, narrador de futebol? Bom dia, Flávio. Obrigado pelo convite aí. Prazer estar aqui com vocês. Pode ser que sim. Meu pai gostava um pouco de futebol também, né? E como nós somos muitos filhos, né? Então, eram muitos nomes para dar. Acho que pegou lá um homenagear ao Enio Rodrigues, aquele narrador fantástico, né? Era fantástico mesmo. Você gosta de futebol? Eu gosto. Qual é o seu time? Vai perguntar se eu sou corintiano, né? Obviamente. Né? Igual o Alisson Gris aqui. Ultimamente não está gostando muito e tal. Tudo passa, né, Flávio? Daqui a pouco tá em cima de novo. É verdade. Enio, entrando no nosso tema principal, fala um pouquinho o que é a Sindicel. Então, o Sindicel é um sindicato que agrega todas as empresas fabricantes de fios e cabos elétricos no país. Então, nós temos alguns segmentos como fibra ótica, até alta tensão, média tensão, cabos mais elaborados, e os fios e cabos elétricos que a gente usa na nossa casa, nas residências, nos comércios do dia a dia. Hoje nós somos 60 empresas associadas e na questão dos fios e cabos elétricos para residência, hoje existem mais ou menos 156 empresas, das quais praticamente 30 estão dentro do Sindicel. Vocês têm alguns sistemas de qualificação, é isso? Como é que funciona isso? Como é que uma empresa consegue uma qualificação da Sindicel? E eu, como disse, eu falo da CrossFox, eu sei que ela é uma delas. Sim. Então, na verdade, nós temos uma associação chamada Qualifil, é uma associação privada, ela tem 30 anos e ela faz a coleta dos produtos no mercado e faz os testes. Então, se você tem uma empresa de fios e cabos elétricos e quer ser associado da Qualifil, você vai ter que passar por um processo de aprovação. Os cabos hoje elétricos, eles passam por um processo de aprovação chamado certificação, que o Inmetro determina. Porém, acontece que depois que as empresas fazem a homologação no Inmetro, elas voltam para a fábrica dela e começam a fazer um produto fora de qualidade ruim. No caso do Sindicel, o Sindicel e a Qualifil acompanham a qualidade desses produtos. Então, por ano, a gente pega os nossos associados, a gente testa o produto deles pelo menos 3 a 4 vezes no ano, sem eles saber. A gente coleta no mercado, faz os testes, e se ele for reprovado ou tiver algum problema de qualidade, ele é convidado a se retirar da Qualifil. Ou seja, o fato dele estar credenciado pelo Inmetro não garante que ele obedeça realmente os padrões que ele se comprometeu a obedecer, e a função da Sindicel é exatamente essa fiscalização. Exatamente. Infelizmente, o Inmetro, ele passa a delegação para os IPENs, que estão nos estados, e os IPENs têm que fiscalizar. O problema é que você tem 600 produtos no Inmetro que eles controlam. Então, o fios e cabos é apenas um produto. Então, imagina a estrutura do IPEM local para fazer a fiscalização e tudo isso. Eles não têm braço para isso. Então, a sociedade civil organizada, que é o caso do Sindicel, reúne, contrata advogado, temos investigadores, temos pessoas que fazem as compras no mercado, mandamos tudo para a Qualifil, e quando a gente detecta que um produto está fora de qualidade, a gente ou procura o Inmetro ou o IPEM, ou a gente faz uma denúncia formal mesmo, abre uma ação contra a empresa, né? O juiz determina que se faça uma busca e apreensão, que o produto fios e cabos elétricos é um produto de segurança, né, e afeta a segurança da sociedade de uma maneira geral. Então a gente pode fazer até uma busca e apreensão por intermédio dos advogados e por intermédio de uma ação judicial que a gente acaba colocando contra esses maus fabricantes. A Sindicel, ela tem o Sindicel, né? O sindicato, né? O sindicato. O Sindicel, ele tem autonomia até nas empresas que não são filiadas a ele, ou ele se limita àquelas empresas que estão credenciadas? Não, na verdade, nós como sociedade civil, a gente pode provocar
o judiciário para fazer algum tipo de correção que está sendo feita, que está acontecendo no mercado. E é exatamente isso que a gente faz. A gente analisa todas as empresas do mercado, inclusive as empresas que não têm certificação do Inmetro, que também existem empresas que estão vendendo produto sem certificação. Então, quando a gente detecta um erro, pode ser um nosso associado, ou pode ser numa empresa fora, a gente aciona o Ministério Público, aciona o Judiciário para poder fazer uma correção e retirar o produto do mercado. Como é que é feito isso? De que maneira, onde vocês vão buscar o produto? Como é que isso funciona, Enio? Então, nós temos compradores hoje no Brasil inteiro. Então, nós temos convênios com algumas empresas, com alguns compradores autônomos. Ele vai numa loja de material de construção, ele vai numa empreiteira que comprou um produto para instalar no seu prédio, nas casas que estão construindo. Nós vamos nas licitações públicas, nós monitoramos todas as licitações públicas no Brasil inteiro. E quando a gente percebe que existe uma marca lá, que a gente já reconhece como uma marca que não cumpre com os critérios de qualidade, nós notificamos os órgãos públicos ou entramos com uma ação civil contra a empresa ou inclusive contra o comércio que está vendendo, para a gente poder fazer a busca e a apreensão. Os fios e cabos elétricos, eles fazem parte da nossa vida. Todo mundo, em algum momento na casa, na vida, no dia a dia, tem esse tipo de contato. Para as pessoas que estão nos vendo, ainda existe muito esse tipo de coisa, de pirataria, da pessoa achar que está comprando uma coisa e está comprando outra. Ainda existe esse tipo de coisa no mercado, numa escala que preocupe? Existe, infelizmente existe. O nosso programa de combate ao mercado ilegal tem 5 anos, começou em 2018. Então nós já fizemos trabalho de treinamento, doação de equipamento e operações de busca e apreensão nos 27 estados da federação no Brasil. Tivemos no Acre, já tivemos no Amapá. Então hoje em dia o que está acontecendo é que o produto que estava em cima da prateleira está indo para baixo da prateleira, está ficando escondido dentro do comércio. Porque, infelizmente, alguns comerciantes ainda não entenderam a gravidade do problema. Então, estão olhando somente o lucro que esse produto ofere para eles. Então, infelizmente, existe. A gente estimava, em 2018, que nós tínhamos em torno de 30% do mercado de fios e cabos elétricos eram produtos fora de conformidade. De 450 marcas, aproximadamente, Flávio, hoje, no mercado, circulando no mercado brasileiro, 70% das marcas estão fora de conformidade. 7-0. Nossa, que loucura. É uma loucura. E a gente vê muito, né? Inclusive empresas parando, sistemas públicos parando por roubo. Vocês conseguem detectar também se o material é roubado? Então, o roubo do cobre, né, principalmente dos cabos, acabam sendo desovados nos ferros velhos, né? Os ferros velhos acabam tratando esse produto, tirando a capa. A capa do cabo é a única forma de identificar de onde veio o cabo, de onde está. Então, quando cai para dentro de um ferro velho e ele tira a capa, você acaba descaracterizando o produto. E esse produto o cobre é praticamente 100% reciclável, né? Se a gente fala que o alumínio tem 95% de reciclagem, eu diria para você que o cobre tem 99,9%. Ninguém joga o cobre fora. Então esse produto acaba voltando para ser reciclado e indo embora. Infelizmente é um problema de polícia, né? Que a gente acaba não interferindo porque não está dentro do nosso escopo de trabalho, mas acaba afetando diretamente o consumidor e a sociedade. Eu estava vendo aqui, você tem um currículo espetacular, você é um executivo com experiência em várias empresas. Fala um pouquinho da tua vida profissional ainda para chegar numa condição de ser o diretor executivo, presidente de um órgão tão importante como a Sindicel. Então, a minha formação é financeira, né? Na verdade, eu fui diretor financeiro por algum período da minha vida e trabalhei na Dupont do Brasil, uma empresa, uma multinacional americana, por 12 anos. Depois eu fui para a Nike de material esportivo, fizemos o startup da Nike no Brasil e fiquei por lá quase 3, 4 anos. Aí eu saí da Nike, material esportivo, indústria química, material esportivo, fui trabalhar na Philip Morris, que é a fabricante do cigarro Marlboro no Brasil. Caramba. Aí fiquei 6 anos na Philip Morris. Bem diferente uma coisa da outra. Uma coisa totalmente diferente. É engraçado que na Philip Morris eu fui para ser um executivo da área de relacionamento de governo para cuidar do illegal trade, que a gente chama que é o mercado ilegal. Então, de 2000 para cá, veio a minha experiência de combate ao mercado ilegal, no illegal trade no Brasil. Saí da Philip Morris para uma empresa inglesa chamada Imperial Tobacco.
fiquei mais uns 4 anos lá. Depois eu fui para o setor de bebidas. Aí trabalhei mais 3 anos em Brasília, no Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja. Também tinha uma área de mercado legal, contadores de volume, para evitar a sonegação fiscal. E aí, finalmente, cheguei aqui no Sindicel em 2018. Tem a ver, pelo que eu estou vendo, embora você trabalhe em áreas diferentes, você sempre está trabalhando em alguma coisa no combate à ilegalidade. É mais ou menos essa área que você se especializou. De 2000 para cá, até 2000 eu era um financeiro puro. Trabalhava especificamente com a área financeira, contabilidade internacional, coisas relacionadas. A partir de 2000, eu acabei assumindo algumas funções e uma delas era o relacionamento de governo. E junto com isso veio o mercado legal. E aí, como um bom financeiro, né, ele adora fazer um bom planejamento, adora estudar as coisas, adora fazer um trabalho mais detalhado. E foi isso que eu acabei fazendo com o mercado legal, que eu percebi que não existia nas empresas uma área dedicada a estudar o mercado legal e as suas consequências. Eu costumo dizer para todo mundo que o mercado, hoje em dia, a empresa não tem uma concorrência, um concorrente. Aquela marca que vende junto com você, que fabrica tudo certinho, não é o teu concorrente. Ele é mais um participante do mercado, tem lugar para todo mundo. O concorrente das empresas hoje, em qualquer setor do Brasil, é o mercado legal, sonegação, contrabando e pirataria. Entendeu? Você trabalhou na Nike, camisas, por exemplo, clube de futebol, é uma coisa maluca, a gente fala muito isso. Né? Era uma loucura. E a Nike estava chegando no Brasil, tinha uma operação terceirizada no Brasil, e ela decidiu montar a operação própria. Então nós montamos uma área de combate ao mercado ilegal, contratamos alguns advogados, e a gente fez uma coisa bem interessante na época, chamada Caravana contra a Pirataria. Nós montamos um grupo de advogados, eles ficaram 2 anos na estrada, fazendo pedido de busca e apreensão no judiciário. Então a gente ia nas ruas, parava o carro com 10, 20 pessoas, né, advogados, tudo. Então a gente varria as ruas inteiras, todos os comércios faziam nas cidades pequenas, cidades médias, cidades grandes. Então a gente fazia um trabalho de varredura enorme para combater o mercado ilegal. A gente conseguiu fazer um bom trabalho na Nike naquela época. No caso, voltando ao Sindicel, é mais difícil, claro, né? Um trabalho um pouco mais pesado do que a camisa, né? Detectar uma camisa de clube de futebol, embora seja lá atrás também um trabalho bem complexo esse. Você falou em 70% de material ilegal. Sim. Está adiantando esse trabalho? É enxugar gelo? O que você pode dizer para a gente? Não é enxugar gelo. O trabalho tem dado um retorno muito bom. Hoje os grandes vendedores, as grandes empresas que vendem material de construção, se você entrar aqui em São Paulo, nenhum deles tem produto fora de conformidade. Não tem? Não tem. Hoje o mercado acabou indo para a zona periférica, para pequenos comércios. Então a gente conseguiu tirar do grande. Quando a gente fala de 70% do mercado, nós estamos falando de 70% das marcas circulando. Sim. Mas o volume, 70%, 80% do volume hoje que é comercializado é produto de boa qualidade. Então você tem 15% a 20% hoje de produto fora de conformidade. Legal. Nos espaços menores, nas coisas menores, é que esse pessoal trabalha. Age, né? Zona de sombra, né? Zona de sombra, porque você não tem a fiscalização, ela é mais complicada, né? É muito mais fácil você fiscalizar uma grande loja de uma Leroy Merlin, uma grande loja de material de construção, do que ficar fiscalizando o pontinho de venda, aquele pequenininho lá. Quase impossível. A gente tem em São Paulo, historicamente, incêndios impressionantes. Até o mês de fevereiro é visto como o mês dos incêndios e tal. Tem ligação com essa situação estamos falando lá atrás, claro, de fios e cabos elétricos? Passa por isso muito? Passa, infelizmente passa. Por isso que a gente realmente acaba acionando o Ministério Público, fazendo ações mais pesadas contra o fabricante, contra quem comercializa, porque o incêndio hoje, se você pegar um cabo ruim, que nem a gente tem visto, o cabo, em vez de o cabo ter cobre, ele tem alumínio dentro do alumínio cobreado. A pessoa pinta o alumínio para parecer que é cobre. Então ele põe dentro da tua parede. Aqueles são 2 cabos em paralelo que passam para fazer a ligação. Aquele cabo esquenta, a cobertura que deveria ser uma cobertura especial, que resiste ao calor, não é uma cobertura que é feita para fazer tênis, sapato, uma cobertura não tem nenhum tipo de preparo para ser cobertura de cabo. Ela derrete, o cabo cola e dá o curto. Quando dá o curto, gera uma faísca e começa a pegar fogo.
aquela cobertura que deveria ser anti-chama, ela pega fogo. Então você sente um cheiro esquisito na tua casa, de queimado, acho que é um eletrodoméstico, alguma coisa, de repente a tua parede está pegando fogo dentro, por causa de um produto de má qualidade. Isso vai gerar o quê? O cara, infelizmente, poucas das nossas instalações têm um disjuntor, tem um disjuntor de pânico, alguma coisa que ajude a combater isso no momento que der um curto. Então, se você não tem, ela vai chegar nessa caixa, vai acabar explodindo naquela caixa com a fiação e tudo mais. A eletricidade é muito perigosa. E você muitas vezes tem um incêndio e não sabe nem de onde veio. E uma das grandes preocupações que nós tivemos quando chegamos aqui foi conversar com o Corpo de Bombeiros e começar a trazer o Corpo de Bombeiros e o Instituto de Criminalística. Fala, pô, Instituto de Criminalística é para outras coisas, né? Não. Quando há um incêndio, a Polícia Civil vai fazer uma perícia. E não estava no checklist da Polícia Civil fazer uma análise nos cabos que estavam instalados. Olha isso. Que coisa louca. Então nós fizemos doações de equipamento, que é um micromímetro, que ele mede a resistência elétrica do cabo, para saber se ele está ok, e demos treinamento para o Instituto de Criminalística de vários estados no Brasil, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, em vários estados, para que o Instituto de Criminalística inclua no seu checklist a análise dos cabos. O Enio, pelo que eu estou entendendo, quando alguém fabrica um produto de má qualidade, um produto pirata, mais do que roubar a pessoa, ele está colocando a vida da pessoa em risco. É muito mais grave do que se é um roubo. É mais que isso, né? É gravíssimo. E o pior, Flávio, é que essa pessoa tem a consciência. Não foi um erro técnico. Quando a pessoa coloca um produto de má qualidade no mercado de fios e cabos elétricos, não é que a área de produção dele teve um desvio e ele teve um problema. Não, o que nós estamos vendo no mercado é má fé, é dolo. Por isso que quando a gente entra com um processo na justiça, nós entramos com uma queixa criminal contra o dono da empresa e contra o comércio que está fazendo a comercialização. Normalmente o comércio acaba saindo desse processo penal porque a empresa tem lá uma certificação do Inmetro. Então ele está acreditando que o Inmetro fez a devida fiscalização, o Inmetro e os IPENs. Mas quem fabricou não consegue escapar. Entendeu? Ele vai responder um processo criminal. E nós já movemos pelo menos uns 70, 80 processos criminais no Brasil nos últimos 5 anos. E todos os processos culminaram com a condenação do fabricante. Coisa boa, porque às vezes a lei acaba não sendo cumprida por uma ou outra artimanha jurídica e tal. Sim. Nesse caso tem chegado ao final com condenações. Com condenações. O problema é assim, o judiciário entende como um crime, é um crime, né? Mas ele não entende com a gravidade do crime. Então, ou ele aplica uma multa, que às vezes a multa é irrisória, mas já teve a condenação criminal, que é uma coisa que nunca mais vai sair da tua ficha criminal. Né? Ou ele aplica sanções, cadeia efetivamente. Nós tivemos uns 8 ou 10 casos, né? Um caso bem emblemático do Espírito Santo, a pessoa ficou 9 meses presa em função disso, mas por outras razões, porque ele teve desacato à autoridade, teve uma série de coisas interferindo no processo de investigação, mas no final a condenação criminal ela assusta um pouco as pessoas. Isso tem tirado algumas pessoas desse mercado, que é o que a gente quer. A grosso modo, essa pessoa ela está colocando em risco a vida das pessoas. Isso é uma maneira de você... a lei poderia chegar a ser mais abrangente, chegar nesse nível. Poderia, se fosse mais... Um homicídio culposo até. Se chegar ao ponto... Por que não? Se você sabe... Você tem um cabo, Flávio, eu vou dar um exemplo para você. Você tem um cabo de 6 milímetros, que é um cabo que você usa para instalar um ar-condicionado, por exemplo. Um ar-condicionado fica na parte externa do prédio, um calor enorme, ele fica sujeito ao sol, então ele está sofrendo uma série de intempéries ali. É um cabo pesado, quer dizer, vai passar uma energia muito forte lá. Então você vai e faz esse cabo, em vez de você colocar ele com 6 milímetros, você põe ele com 2 e põe lá. Então é óbvio que esse cabo vai pegar fogo. Então a pessoa que faz uma coisa dessa, ela sabe o que está fazendo e sabe a consequência. É claro que a culpa é dele, né? Então, mas como é que você, né? Até então não existia uma relação, né?
nós tivemos um incêndio no Flamengo, você lembra? O Ninho do Urubu, terrível. Ninho do Urubu, terrível. A gente, eu já estava aqui, primeira providência, eu já tinha feito um treinamento no Rio de Janeiro, no Instituto de Criminalística, já tinha feito um treinamento para o pessoal do IPEM no Rio. Primeira providência, peguei um avião, fui para o Rio. Aí eu, mais o advogado, fomos conversar com o delegado responsável pelo caso. Chegamos lá, o processo está em sigilo de justiça. Por quê? Um processo desse que interessa à sociedade, morreram pessoas, morreram crianças. Morreram 10 garotos. Sigilo de justiça, não podemos entrar. Aí nós fizemos protocolamos um documento, falou, olha, analise o cabo, nós estamos aqui à disposição, nós fazemos todos os testes gratuitos para você, mas acabou não andando. O resultado final foi que o ar-condicionado, o problema foi numa peça do ar-condicionado. Nós temos quase certeza que não pode ter sido o ar-condicionado, mas o cabo que está numa instalação dessa provavelmente era um cabo ruim. Numa temperatura de 40 a 45 graus no Rio de Janeiro, no container, você imagina. E como esse, tem vários casos, né? Tivemos um caso aqui em São Paulo, emblemático, de uma modelo, que foi Miss de um estado do Nordeste, morava aqui em Moema. Ela fez acho que a família, alguém fez uma gambiarrinha lá para instalar uma tomadinha perto da cama, aquela tomada pegou fogo no apartamento, o irmão escapou, ela morreu no apartamento, caiu do apartamento porque ela não tinha para onde sair, a chama chegando, ela acabou morrendo. Coisa recente, ano passado, ano retrasado. Nós fomos novamente no Instituto de Criminalística, na delegacia, o delegado nos franqueou a possibilidade de ajudar a fazer o laudo. Fizemos o laudo daquela extensão que foi colocada e o cabo era um cabo fora de conformidade. Que coisa. Enio, o consumidor, porque nós somos leigos, você é um especialista, o Sindicel é mega especialista na matéria, mas o consumidor, aquela pessoa comum, que está vendo, como eu, que não entendo nada disso, como é que a pessoa pode se proteger? Como é que você como é que você desconfia que aquilo pode estar errado? O consumidor, ele não vai conseguir identificar. A história engraçada, assim, disso é quando eu cheguei no Sindicel, eu tinha acabado de fazer uma reforma na minha casa, no meu apartamento. Eu não conhecia nada de cabo. Quando eu comecei a entender o assunto, a primeira coisa que eu fiz foi chegar na minha casa e verificar o cabo que os caras colocaram, que os eletricistas colocaram para saber. Mas eu olhava... E era bom? Era bom, ainda bem, era bom. Então, eu uso o meu caso como um caso do consumidor normal. É muito difícil você identificar. Claro. O que a gente recomenda sempre é que você use marcas que estão certificadas pela Qualifil, qualifil.org.br. Você entra lá, tem 28 marcas recomendadas pela empresa. Você vai escolher a que você melhor tiver relação ou tiver a melhor relação de preço, mas a qualidade lá está comprovada porque nós fazemos os testes 3 vezes por ano. Quando passa pela Qualifil é diferente do Inmetro. A Qualifil ela faz parte, como você disse no começo da entrevista, é aquele órgão que de 3 em 3 meses vai ver se está tudo certo. Exatamente. Então nós testamos em torno de 700, 800 amostras por ano. De todas as bitolas, desde a bitola de 1,5 até 240 milímetros, que são cabos grossos, que são utilizados para fazer algum tipo de instalação industrial. Só como tentando ajudar o consumidor, acho que eu já fiquei no lugar dele, né? Lógico. Você tá certo. Você falou esse caso que aconteceu com essa moça, pode acontecer com qualquer um, né? Sim. Vai lá, instala. Quando o preço é muito baixo, não é uma dica que tem alguma coisa errada? Sem dúvida. Sem dúvida. O preço é um indicador importante. Porque não tem milagre no cobre. O cabo é feito basicamente de cobre. O cobre é uma liga que ela é cotada na Bolsa de Londres. A cotação chama LME. Então ele custa entre 9.500 e 10 mil dólares a tonelada. O mundo inteiro se baseia naquele valor. Então o Brasil compra cobre naquele valor, a Argentina compra, o Chile compra, os Estados Unidos compra, a Inglaterra compra. Então não tem muita diferença. Não tem diferença. Então, é impossível uma empresa vender o cabo a R$150, R$180, um cabinho 1,5, 2,5, né? E a outra está vendendo a 70, a 80. Entendeu? Então, esse é um indicador que é um indicador importante. Mas não é o único, porque eu já vi cabo ruim sendo vendido R$10 mais barato que um cabo bom.
E aí você pode ser enganado, porque R$10 você fala, bom, aqui é uma... Opa, tem uma diferença de preço, uma guerrazinha, uma brigazinha. Então, a minha recomendação sempre vai ser que você consulte a qualifil.org.br. Lá tem marcas que você pode identificar como o melhor produto para você consumir. Essa é uma economia que pode gerar morte, tragédia. Exatamente. E você fala no apartamento, um apartamento pega fogo, ele pode transferir isso para um prédio. Exatamente. É muito pesado, né? É pesado. E não adianta você estar com o teu... A minha discussão com os fabricantes, né, com os empreiteiros, com as empresas, com as construtoras no Brasil, é sempre a mesma. Eu falo para os caras, olha, nós temos aqui um apartamento bonitinho, feito com cabo bom, certinho. E o vizinho dele, feito com cabo ruim. Não adianta nada. A hora que ele pegar fogo, vai pegar fogo no andar inteiro, vai pegar fogo até no vizinho, né? Não tem muito o que fazer. O Sindicel, em cima desse trabalho tremendo que é a correria atrás dessa pirataria, que infelizmente, coisa do brasileiro de querer levar vantagem em tudo, né? Nem todos. Graças a Deus essa mentalidade parece estar diminuindo aqui. Dá tempo de vocês olharem uma questão tão importante que a gente tem hoje, a sustentabilidade, responsabilidade social. Você consegue ter um espacinho para dar uma olhada nisso, se essas empresas estão cuidando disso? Sem dúvida, né, Flávio? Hoje em dia, o ESG, né, que são as práticas recomendadas, né, seus compliances internos, as empresas estão todas voltadas para fazer um processo de reciclagem, ter uma planta bem sustentável, com os ISOs, com tudo mais, né, para você poder retornar para a sociedade um pouco do que você faz dentro da tua empresa, né? Hoje em dia, uma empresa que não se preocupa com as questões sociais, no meio que ela está envolvida, ou com as questões ambientais, ela está fadada a desaparecer do mapa, né? Hoje não cabe mais, não tem mais lugar para as empresas. Que boa informação. Porque realmente tem muita gente que ainda não se conscientizou do que nós vivemos em sociedade, né? Não tem, querendo ou não, vivemos em sociedade, né? Uma coisa engraçada sobre o que está acontecendo hoje, eu trabalhei numa empresa que eu entrei em 88, chamava Dupont, né? E a empresa ela colocava normas para a gente que eu não entendia, como eu vim de algumas áreas, eu nasci na Zona Leste de São Paulo, né? Morei aqui, então eu não entendia. Hoje eu olho para trás e vejo aquela empresa, em 88, ela já fazia políticas de ESG, né? De meio ambiente, de diversidade, de inclusão social e tudo mais, que hoje é lei. Se você não se adaptar, você fatalmente vai ficar fora do mercado. Interessante. Quem banca o Sindicel? O Sindicel, quem banca são as empresas associadas. Nós somos 60 empresas hoje, de diversos segmentos, desde laminadores de cobre, fabricantes de cabos, fabricantes de fibra ótica, cabos de telecom, são as empresas que bancam. Então, nós temos uma mensalidade, que é as empresas pagam de acordo com o tamanho que elas têm, né? Se elas são maiores, elas pagam um pouquinho mais, se elas são menores, elas pagam um pouquinho menos. E esse dinheiro todo, ele vai para um fundo que paga a estrutura do Sindicel, paga o meu salário, o salário dos meus funcionários, todos, para a gente poder ter uma estrutura mínima para atender o associado. Olha, quantos vocês são? 60. 70? 60. 60. Muita gente, mas pelo trabalho que vocês fazem, acaba sendo até um super trabalho para todo mundo, pelo que eu entendi, né, Enio? Como nós dividimos o Sindicel em 16 setores diferentes, que cabo elétrico ele tem inúmeras aplicações, automotivo, linha branca. Então a gente divide em grupos. Esse grupo que a gente está falando especificamente é o grupo de padronizados, né? Building Wire, que a gente chama, que é os cabinhos elétricos. Esse grupo ele tem em torno de 30 empresas, e essas 30 empresas colaboram com um valorzinho a mais todo mês para pagar o advogado, para pagar as despesas, para comprar os equipamentos, para fazer os treinamentos, tal. Então eu tenho um fundo que eu utilizo para tocar o meu projeto de combate ao mercado ilegal. Eu não gosto muito dessa coisa de deixar a mensagem, mas eu acho que a sua função é tão importante que eu gostaria que você deixasse 2 mensagens. Não gosto, mas acho que nesse caso vale. O que você diria ao consumidor? Cuidado. Quando você for fazer qualquer tipo de instalação na sua casa, inclusive eu recomendaria você a dar uma analisada na instalação que você tem na sua casa. Como é que se faz isso? E chama um eletricista. E aí mais uma preocupação que eu tenho, profissionais formados, profissionais que têm experiência e que saibam o que estão fazendo.
porque a gente sempre tem um tio que é eletricista, um primo que é eletricista, ele vem lá, ele troca uma lâmpada, ele mexe em alguma coisa. Tudo bem, é para algumas coisinhas pequenininhas, mas eu recomendo que se pegue um eletricista com formação. Primeira coisa que ele vai analisar é a tua caixa de disjuntores, se ela está adequada, se você tem o número de disjuntores corretos para a quantidade de eletricidade que você está circulando na sua casa, se o equipamento, se o disjuntor é bom, que também tem disjuntor pirata também, se o fio é bom, entendeu? Se a tua ligação, se a tua casa tem muita extensão, muita gambiarra, aquela maçaroca de fio, né? Se você está vendo isso, você está vendo um problema sério na sua casa. Então, retire tudo isso, coloque em tomadas, dimensione a sua caixa. Ah, mas eu vou gastar dinheiro, eu estou sem dinheiro. Puxa vida, é melhor você gastar dinheiro agora, fazendo alguma coisa, né, pela tua instalação, do que depois para você reconstruir a sua casa. Ou perder parente, perder pior, a vida, né? Ou se você perder algum parente por conta do incêndio, que seria uma coisa terrível. Isso é crucial, então, né? É crucial. Infelizmente, nós temos uma economia sacrificada, o dinheirinho do povo é duro de entrar, ele não tem para a semana, às vezes a pessoa não tem para o mês. Então, como é que ele vai se preocupar com segurança se ele não está conseguindo comer? Eu entendo, mas se você olhar bem para esse ponto e começar a prestar atenção no que está acontecendo, você vai evitar um monte de problema. Gambiarra, nem pensar, né? Olha, quando eu olho uma extensão, eu já fico meio arrepiado. E quando eu olho aquelas gambiarras, aquelas coisas por fora, aquela tomada, uma emendando na outra, um plug na outra, aquele monte de Benjamin, a tomada foi dimensionada para você colocar um equipamento lá. Então, quando você coloca uma extensão ou coloca os Benjamins, e tem gente que coloca um Benjamin no outro ainda, né? Nossa, você está falando, eu estou dando risada, estou lembrando da minha infância. Era desse jeito, era uma maçaroca de fio. Verdade. Nossa Senhora, o risco que a gente corria, né? É muito grande. E hoje em dia ainda continua correndo. Tem muito isso. Muito. Né? Nós temos uma associação chamada Bracopel, ela mede os incêndios que acontecem no Brasil de origem elétrica. De 2022 para 2023, mais que triplicou. Meu Deus do céu. Aí você pega as zonas do Brasil, que eles fazem por região. Você pega as zonas do Brasil, o norte e nordeste, campeão. Muito quente, produto de má qualidade, porque quando você não consegue colocar o produto de má qualidade aqui em São Paulo, Rio, Minas, você vai subindo isso, né, para o norte, para o nordeste, que são regiões que têm menos informação, então você consegue ludibriar mais fácil o teu consumidor. Então vai chegando o pior produto do mundo lá em cima, com uma temperatura altíssima, né? E você acaba causando. Ou seja, não é coincidência o mês de fevereiro ser o mês das grandes tragédias de incêndio em São Paulo. Não é por causa da temperatura, né? Imagina você faz uma instalação, como a maioria das casas fazem, em vez do cara colocar um conduíte, mesmo que ele colocar um conduíte, mas ele deixa exposto em cima da laje da casa dele. Se você subir na laje, uma casa que tem laje hoje, né? Aquela molecada empina pipa lá em cima, aquela coisa toda, né? Você vai ver que churrasco. Vai fazer churrasco, você vai ver que tem uma fiação exposta ao sol. Então, esses grandes incêndios, Enio, Joelma, que a gente lembra, Andraus, eles tiveram ligação com isso, né? Acho que sim, o Joelma principalmente, né? O Joelma foi constatado que houve um curto-circuito, né? Numa determinada parte do prédio, e ali incendiou e foi embora, começou ali. Uma parte de curto-circuito. Que loucura. Aí você fala curto-circuito, mas curto-circuito é uma expressão, né, que a gente fala, porque na verdade é uma instalação mal feita que houve lá colapsou por algum tipo de problema ou por mau dimensionamento, né? Porque você tem um produto bom, mas foi mal dimensionado, né? Tipo um cabo 6, ele colocou um cabo 1,5, né? Você pode ter não vai suportar. Não vai suportar, mas normalmente porque o produto tem problema de qualidade, normalmente. O que você diria, para a gente finalizar, para as empresas de fios e cabos elétricos? Olha, eu falo todo dia para os meus associados, né? Eu tenho 60, eu visito pelo menos 30 por ano. Eu gosto de fazer um tete-a-tete com os CEOs e com os presidentes, né? A responsabilidade que a gente tem de ter uma empresa que fabrica fio e cabo elétrico. Entendeu? A gente está colocando o nosso produto dentro da casa, do lado da cabeça de um bebê que está dormindo num berço. Nossa, que bela imagem. Né? Então, isso é o que a gente converso todos os dias com meus associados. Quando eu fiz umas denúncias no Ministério Público aqui de São Paulo, há 4 anos atrás. Eu denunciei 11 empresas. Literalmente denunciei 11 empresas. Eu falei para o
o procurador do Ministério Público, falei, olha a gravidade do que está acontecendo. Olha a gravidade. Olha a responsabilidade que nós temos. Deixar isso correr e vidas vão ser perdidas porque a gente não tomou uma ação. Por omissão do setor, por uma omissão dos governos de uma maneira geral. Então, nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que realmente trabalhar pesado, não dar trégua, entendeu? E ser implacável com uma empresa que faz esse tipo de produto. Você fez essa imagem do bebê, já Não. Quem está nos vendo deve ter pensado no filho. No meu caso, eu pensei no neto. Você foi muito feliz nesse exemplo e se isso não convencer as pessoas, eu não sei o que pode convencer mais. Eno Rodrigues, parabéns pelo seu trabalho, pelo que você faz no Sindicel. É um trabalho espetacular. Eu sei que a conscientização é um pouco mais difícil, mas que as pessoas, em algum momento, ou forçadas, ou por consciência mesmo, que façam com que as coisas melhorem, que menos pessoas corram risco de vida. Nós estamos falando de vidas, né? Estamos falando de seres humanos. Oxalá Deus nos ouça, né? E a gente consiga ter uma sociedade mais voltada, realmente preocupada mais para o seu consumidor final, para as pessoas de uma maneira geral, do que para o dinheiro do bolso e o lucro imediato, não importando de que forma ele vai chegar. Grande abraço. Muito obrigado. Obrigado. Conexão CrossFox fica por aqui. Um abraço.